Eu tenho a certeza que tu já te apercebeste que nem sempre as pessoas que são mais dedicadas no trabalho e são mais produtivas são as pessoas que conseguem a promoção. Pelo contrário, a maioria dos casos que tu observas à tua volta são pessoas que, na verdade, entregam pouco, mas que conseguem as promoções. E tu não podes deixar de ficar a pensar de que será que essas pessoas conseguem as promoções porque têm melhor relação com o chefe e por isso é por cunhas? Será que essas pessoas têm simplesmente sorte e eu não tenho sorte? E crias várias hipóteses na tua cabeça para isso acontecer. No vídeo de hoje eu venho falar precisamente sobre este assunto e também um pouco sobre a relação entre colegas de trabalho. Eu, como enfermeira, e vou falar muito aqui de exemplos ligados à enfermagem, mas também acho que serve para qualquer área de mercado, caso tu não sejas enfermeira e estejas a assistir a este vídeo. Este vídeo é particularmente pensado para pessoas que estão a começar agora no mercado de trabalho, que estão a encontrar os primeiros empregos, mas também para pessoas que já estão há algum tempo no mercado de trabalho, mas não conseguem se sobressair e não sabem porquê. Então vamos falar um pouco sobre isso. Uma coisa eu posso te garantir é que eu pensei neste vídeo e houve uma coisa que eu descobri particularmente e que eu gostaria que tu utilizasses isso a teu favor. Por isso eu peço-te que tu dês uma oportunidade a este vídeo e fiques até ao final para que possas aplicar aquilo que eu te vou dizer de forma a tu tirares vantagens na tua vida profissional e até se calhar pessoal. Por isso, fica até ao final do vídeo. Antes de começarmos a falar sobre este assunto, eu gostaria de te dar um recado. Este é um canal de desenvolvimento pessoal e profissional. Se tu te interessas por estes temas e antes de saltares para outro vídeo e perderes este canal, clica no botão de subscrever, porque eu tenho a certeza que há muito conteúdo aqui que vai ser útil para ti e para o teu futuro. Começando agora por falar sobre esta status quo estabelecido de que as pessoas que menos trabalham, e tu sabes disso porque tu convives com essas pessoas, és colega dessas pessoas e vês isso acontecer, são as pessoas que conseguem os melhores contratos, melhores pagos, são as pessoas que se dão melhor com o chefe. Parece que o chefe gosta mais dessas pessoas que fazem pouco do que de ti, que te dedicas ao trabalho. E existe uma razão para isso acontecer. E assim que tu entenderes qual é a razão que está por trás disso, tenho a certeza que alguma coisa vai mudar aí na tua cabeça. Existe uma coisa que é vários níveis de hierarquia. Ou seja, a pessoa que está a supervisionar o teu trabalho não é diretamente a pessoa que está a lucrar com o teu trabalho. Ou seja, se tu atenderes 20 pessoas nesse dia, ou nesse turno de trabalho, a pessoa que está a supervisionar o teu trabalho vai ter exatamente o mesmo ordenado do que se tu atenderes apenas 10, ou se tu demorares mais tempo, ou se deixares trabalho por fazer, entendes? A pessoa diretamente que está ali a avaliar o teu trabalho não avalia mediante o volume de trabalho que tu entregas, porque a pessoa não ganha mais com isso. No entanto, se tu cometeres algum erro nesse volume de trabalho que tu estás a tentar entregar, a pessoa que está a supervisionar vai chamar-te a atenção. E tu aí vais começar a pensar: isto é muito injusto, tudo aquilo que eu faço bem não sou elogiada, mas a primeira coisa que eu faço mal a pessoa vai-me criticar. Isso acontece porque a pessoa provavelmente tem alguém acima dela que está a supervisionar também o seu próprio trabalho e se tu cometeres um erro é responsabilidade da tua gestora ou da tua chefia. E essa pessoa vai levar na cabeça por causa de ti. E então, vamos já começar por desmistificar esta primeira ideia de porque é que as pessoas só te criticam quando fazes algo mal e quando fazes alguma coisa bem não te elogiam. Porque quando fazes algo mal, cai diretamente sobre as costas de quem te está a avaliar e a pessoa não quer isso e então vai chamar-te a atenção porque a reprimenda também caiu nos ombros dela. Passando isso à frente e falando sobre o volume de trabalho, como eu introduzi, a pessoa não ganha mais se tu fizeres mais trabalho. E daí a pessoa não sente um incentivo para te elogiar se tu fizeres um trabalho em volume ou um trabalho melhor, porque exatamente nas costas dela é exatamente o mesmo. Depois tens outra questão, que é a parte da competitividade lá no trabalho, ou seja, na relação entre os teus colegas. É sabido, e toda a gente devia ter consciência que quanto mais tu tiveres uma relação harmoniosa, te dás bem com as pessoas, inclusive com a tua chefia e com os teus colegas, mais tu és bem visto no trabalho e maior a probabilidade de tu conseguires aquela promoção. Ou seja, não importa se tu és uma pessoa muito dedicada aos teus clientes, neste caso aos teus doentes, se tu fores uma enfermeira, mas que deixas de lado os convívios com os teus colegas e esse tipo de interação, tu vais ser prejudicada.
não importa o quão boa tu sejas. E eu sentia isso no meu trabalho e eu sei que isso acontece, por isso eu estou a afirmar isso aqui. Tu és livre de não concordar e não concordar com o jogo. Isso é outra coisa. Eu também não concordo. Mas temos que aqui falar sobre como é que realmente o mundo funciona e não tentar florear aquilo que acontece. Então, quando tu te dedicas 100% do teu tempo ao teu serviço, à habilidade que tu estás a desempenhar e deixas de lado o convívio na cantina, a conversas com os teus colegas ou até as saídas fora do trabalho, tu estás a deixar de lado a oportunidade também de aumentares o teu nível de relacionamento e aumentares as hipóteses também de subir no teu trabalho. Mas este não é o segredo que eu falava em relação a como funciona a parte profissional. Quando tu te dedicas muito a uma coisa, quando tu és uma pessoa que quer entregar um trabalho excepcional, tu exiges mais esforço de ti. No entanto, no mercado de trabalhar por conta de outrem, o mais importante não é o esforço aplicado, nem até os resultados e a satisfação dos teus clientes que tu atendes. O mais importante é o que transparece para as pessoas que estão a ver. Vocês lembram-se quando nós andávamos na escola e que nós tínhamos uns parâmetros de avaliação em que tu não te bastava ter 100% no teste. Tu tinhas que ter 100% no teste, bom comportamento, o caderno organizado e mostrar proatividade, uma série de parâmetros que a professora avaliava para te dar uma nota final. No contexto profissional é exatamente a mesma coisa. Não importa o resultado produzido no cliente, que o cliente ache que está satisfeito com o teu serviço, que o cliente inclusive diga que tu és uma mais-valia, que és uma excelente enfermeira e que és uma excelente profissional, e não importa o volume de coisas que tu faças, o volume de pessoas que tu atendas, as coisas que tu fazes, as formações, aquilo que tu entregas ao serviço, se tu, por trás, não tiveres os tais outros parâmetros como na escola. E a esses parâmetros, um deles é a relação entre a equipa, entre ti e o chefe e a relação também com os teus colegas. Ora, pensa comigo, se 100% do tempo do teu trabalho for entregue efetivamente a realizar o teu trabalho, não sobra tempo nenhum para tu desenvolveres essas relações com os teus colegas. Então, de um ponto de vista um pouco perverso, então, tu não podes, se queres ter algum benefício próprio lá no teu trabalho, te dedicar 100% ao teu trabalho e deixar de lado esse cultivo da relação com os teus colegas. Dentro das relações dos colegas, claro que haveria um único vídeo só a falar sobre isso, de como é que tu podes cultivar uma melhor relação com eles. E se vocês quiserem esse tema, eu posso trazer aqui para o canal, se for de vosso interesse, deixem-me nos comentários. E por isso, tu, sempre que te questionares porque é que alguém sobe e tu não, tu tens que ter na tua cabeça que o trabalho desempenhado é só um dos fatores que leva alguém a subir no seu trabalho, enquanto que todos os outros também têm que fazer parte. E tu podes não concordar com o jogo, e eu também não concordava, por isso é que saí, mas tu tens duas hipóteses. Ou sais do jogo e decides trabalhar por conta própria. Já agora, se tu estás a pensar, ou se vais começar a trabalhar por conta própria, eu tenho o vídeo ideal para ti, que gravei no outro dia, vou deixar aqui alguns no card. É um vídeo para te aconselhar relativamente a isso. Ou então, começas a entender como o jogo funciona, e é por isso que eu gravei este vídeo, e tentas tirar o melhor partido de um jogo que tu até podes considerar injusto, mas tens que aprender a jogá-lo. Eu quero trazer outra ideia muito importante aqui neste vídeo. Eu espero que tu ainda não tenhas desistido. Se ainda não desististe, deixa o teu like para eu saber que ficaste até aqui. Que é a comparação entre o trabalho entregue e o resultado produzido. Uma das coisas muito interessantes que eu comecei a entender depois que decidi empreender, foi que o resultado produzido é o mais importante no meu negócio. É muito mais importante, aliás, do que o trabalho entregue. Então não importa se eu trabalho 12 horas por dia, se o resultado produzido não for uma venda ou não for algo que vá alavancar o meu negócio, não importa essas 12 horas que eu entreguei. Enquanto que, se tu trabalhares por conta de outrem, o mais importante é o trabalho entregue. E como o trabalho
normalmente é medido em tempo, é medido num mês, no salário ou em horas. O que conta são as horas efetivamente que tu estás lá a trabalhar e não tanto o resultado que tu produziste nessas horas. A prova disso é que se tu tens um horário de 8 horas de trabalho, é muito provável que tu consigas executar as tarefas em menos de 8 horas, que é a hora estipulada. No entanto, o que acontece é que tu terminas mais cedo, mas ficas a fazer horas até acabar o teu horário de trabalho para depois poderes sair. É isso que acontece, pelo menos na parte de enfermagem, mas eu creio e estou quase 100% segura que é assim em várias áreas. Então, o trabalho entregue não é o resultado. O trabalho entregue são as horas que tu estás lá. Então, qual é o benefício que tu tens em entregar o máximo de trabalho possível naquelas 8 horas, quando o trabalho e o resultado é medido em tempo que tu ficaste lá no trabalho e não em resultado produzido em número de pessoas que atendeste naquele tempo? Tu estás a entender aquilo que eu quero dizer? Se a tua chefia não ganha mais, diretamente, não é proporcional o salário dela, o benefício dela, em relação às pessoas que tu atendes, e se tu tens sempre que passar aquele horário lá no teu trabalho, não importa se tu acabas as coisas mais cedo, qual é a vantagem para ti de te dedicares a 100% a atenderes o máximo de pessoas possível, quase num tempo recorde, para mostrar-te o resultado obtido, quando isso nem sequer é valorizado pelas pessoas que estão a avaliar? E tu agora vais pensar, vamos dar uma pausa neste vídeo e vamos pensar assim: ok, então aquilo que é pago é o meu tempo e não o resultado que eu entrego. Precisamente isso. Eu, assim que me apercebi que aquilo que estava a ser paga é a minha hora, o meu diploma e a minha habilidade e não o resultado obtido, ou seja, não a forma como eu atendia as pessoas, não a rapidez com que eu resolvia um problema, não o volume de coisas que eu fazia. Quando eu percebi que não era isso efetivamente que era valorizado, mas a outra coisa, eu percebi, eu não quero jogar este jogo, eu quero ir empreender porque eu sou movida a resultado e não sou movida a tempo que passei aqui. E eu achava absolutamente absurdo acabar os exames às 19 horas, o horário, imaginemos que era até às 20, até às 8 da noite, e ter que ficar lá uma hora na conversa entre nós, quando eu essa hora já podia estar a caminho de casa. Mas eu não podia sair, porque aquela hora fazia parte do meu turno e eu tinha que estar lá, nem que não estivesse a fazer nada. E as pessoas sempre acharam isso normal. E na minha cabeça isso nunca foi normal. E eu nunca entendi porque é que isso acontecia. Até que eu comecei mais a estudar sobre negócio, desenvolvimento humano, comportamento humano, e comecei a entender que quando o teu prémio é uma coisa, tu vais valorizar aquilo que te vai dar o prémio. Então, quando o teu prémio é o tempo que tu passas lá, então tu vais valorizar ou vais ter tendência a dizer: eu tenho que estar aqui este tempo, então eu vou alargar o meu trabalho ou as minhas funções por este tempo, ou então termino mais cedo, mas vou ficar aqui o resto do tempo, porque eu sou paga ao tempo, não sou paga aos resultados. E por outro lado, quando tu entendes que o teu prémio está nos resultados, ou seja, quanto mais pessoas tu atenderes, ou se a qualidade do teu serviço for melhor, tens mais clientes, no caso do empreendedorismo, por exemplo, tu aí és mais movida a produzir um trabalho melhor e com mais volume. Então, tudo isso que nós aprendemos na escola, quer dessa parte de tens que checar várias boxes de bom comportamento e não importa só o resultado do teste, importa também todo o contexto por volta disso, isso é um espelho do mercado de trabalho. Não é um espelho do empreendedorismo, é um espelho do mercado de trabalho. Então, quando tu começas a perceber isso, tu começas a aprender a jogar o jogo. E tu agora, com essas informações, fazes aquilo que melhor entenderes. E com isto eu não quero de todo incentivar-te a tu produzires menos. Mas eu quero que tu tenhas consciência daquilo que está a ser valorizado e daquilo que não está a ser valorizado, para depois não te frustrares de veres o colega que trabalha menos a ser promovido e tu não. Para tu poderes ter paz de espírito sabendo que tu estás a trabalhar mais, mas que a recompensa não vai vir do trabalho que tu estás a fazer a mais. Entendes o que eu quero dizer? Tu podes usar essa informação para virar o jogo a teu favor ou simplesmente para aceitar melhor a tua realidade. Mas eu não podia deixar de partilhá-la contigo.
porque eu acho que quem está aqui no meu canal pretende desenvolver-se profissionalmente e pessoalmente, entendendo os contextos da vida profissional e da vida pessoal de cada um. Eu acho que isso pode ajudar-te a ter uma grande vantagem daqui para a frente. Na sequência do que temos falado aqui ao longo deste vídeo, eu gostaria de te recomendar este livro, 4 horas por semana. Muitos dos conceitos que eu estou a falar aqui, que eu inclusive já trouxe aqui no canal, são retirados deste livro. Este livro fala sobre produzir mais e trabalhar menos. E qual é o conceito por trás disso? Qual é o conceito de fazer mais coisas, mas com menos tempo despendido? Eu acho que o maior luxo agora do século XXI é tu teres tempo para estar presente para as pessoas que tu mais amas e até para ti própria. E hoje em dia parece que está a haver um contrabalanço em que tu és cada vez mais incentivado a trabalhar mais horas para que tu possas pagar por ter certos confortos. Ou seja, o consumismo que está muito assente aqui na sociedade, de comprar muita coisa, fazer muitas coisas cools, viagens muito grandes, está a fazer com que tu tenhas necessidade de trabalhar mais horas e tu estás a sentir que estás cada vez mais presa e com menos liberdade. Este livro fala muito bem e explica muito bem esta problemática da produtividade. No entanto, eu quero te alertar numa coisa. Este livro foi um dos maiores motivadores para que eu percebesse que eu não poderia continuar a minha vida toda a trabalhar para os outros, que eu não poderia continuar a minha vida toda no modelo que eu estou aqui a refletir e a abordar-se neste vídeo. E que por isso foi um grande despertar para mim, digamos assim, ler este livro e começar a pensar: eu não estou bem na vida que estou a levar e achava que esta era a vida correta, ou seja, acabar um curso e arranjar um emprego. E esta vida, que era a vida que eu tinha escolhido antes, vai-me permitir estar sempre presa e nunca ter a liberdade que eu ambiciono. E por isso, tu queres ler este livro, eu estou a alertar-te que se calhar também vai ser a percepção que tu vais retirar dele, e por isso tu não desejas começar-te a questionar sobre as coisas e não desejas fazer assim uma grande mudança na tua vida, talvez não seja boa ideia. No entanto, é sempre bom aceder a outras ideias relativamente a este assunto. Ele tanto aborda soluções do ponto de vista do empregado como do empregador. Ele tanto fala neste livro, Tim Ferriss, que é importante que o empregador tenha confiança no empregado para que realmente a delegação de tarefas seja feita de forma eficaz, ou seja, tu nunca vais ter liberdade no teu negócio se tu não consegues 100% delegar e, por exemplo, ir de férias e confiar que os teus empregados vão entregar um bom serviço, se o teu negócio depende 100% de ti. E ele diz que quando o empregador sabe confiar nos seus funcionários, sabe confiar que eles vão conseguir produzir as tarefas de forma igual ou melhor ainda que o patrão conseguiria fazer, isso faz com que o negócio cresça, isso faz com que ele consiga ter, por um lado, mais de liberdade e, por outro, também os próprios empregados se sintam mais satisfeitos. Por outro, do ponto de vista dos funcionários, ele diz que um funcionário que tenha entregue a si responsabilidades maiores e mais importantes, e no livro de Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas também fala disso, faz com que ele se sinta mais valorizado. Ou seja, a partir do momento que o teu chefe ou patrão te diz: olha, eu confio em ti para fazer esta tarefa que é crucial para este negócio, porque eu sinto que tu és capaz, e deposita em ti esta confiança, faz com que tu tendencialmente venhas a desempenhar essa tarefa de forma melhor e te sintas mais motivado no teu trabalho. Enquanto que modelos muito restritivos de supervisionar tudo aquilo que tu estás a fazer, não confiar em ti para tarefas importantes, fazem-te, de um ponto de vista psicológico e emocional, diminuir-te e sentir que tu própria não és capaz de fazer e diminuir também a tua produtividade. Este livro é extremamente interessante, seria impossível eu estar aqui a falar de um livro deste nível só neste vídeo, mas eu recomendo vocês lerem e tirarem as suas próprias conclusões. Mais uma vez apelo a clicares a subscrever o canal. Eu sei que 90%, nem estou a brincar, das pessoas que vêem os meus vídeos não subscrevem o canal. É só clicar, é gratuito, apoia o canal e faz com que tu não percas nenhum vídeo daqui para a frente. Eu quero-te agradecer tu ficares até aqui
E eu sugiro tu veres um vídeo a seguir, te vai permitir compreender melhor 10 conceitos da vida que se calhar até agora tu ainda não te tinhas apercebido. Eu tenho a certeza que vai ser muito útil para ti. Clica para assistir a seguir. Um grande beijinho e nós vemo-nos já no próximo vídeo. Até à próxima!